Prezados, estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. Que Deus a todos abençoe. O assunto é desigrejado ou igrejado. Templo do Espírito Santo, individualmente falando, templo do Espírito Santo, congregacionalmente falando. Então vamos apontar alguns temas de um estudo que eu fiz. Eu estou aqui no meu computador, vou ler algumas partes deste texto que eu fiz essa análise e posteriormente estarei colocando esse vídeo, após publicado, em comentários. Ipsilitri, tudo que eu ler e o que eu não ler estará o estudo bíblico completo nos documentários. Então vamos agora. Igrejado, desigrejado. O igrejado diz que para ser realmente seguidor de Jesus Cristo, tem que estar afiliado a uma membresia em assistência específica em uma determinada denominação cristã. E o desigrejado diz que para ser realmente seguidor de Cristo, não precisa estar em nenhuma congregação cristã. Um dos textos que o desigrejado se utiliza para justificar o seu desigregismo é Mateus 18, 18 a 20, mas que, analisado adequadamente, os reprova, ou o reprova. Vamos lá. Mateus 18, 18. Digo a verdade, tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O desigrejado se utiliza das generalizações, como que o que acharem de decidir, sem avaliação bíblica adequada, teria uma concordância divina. Se esses desigrejados se desligarem da igreja, congregação, por acharem que homossexualismo não seria pecado, e passarem a ligar suas determinações de concordarem que homossexualismo não seria pecado, Deus estaria batendo palmas no céu? Tal discrepância, né? Total discrepância, isso, claro que não. Mateus 18, 19 diz assim: também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Outra generalização dos desigrejados em se basear em falhas humanas de outrem, de acharem que tudo sem o devido bom senso pedissem a Deus, e Deus, pelos que entendem em seu bel prazer, teriam a concordância de Deus às condições de suas teses? Claro que não. Mateus 28, 20 diz assim: pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ao se utilizarem da afirmativa 2 ou 3 em meu nome, automaticamente esse desigrejado, está se excluindo de estar na presença de Deus. Os concordantes do raciocínio do desigrejado em seu achismo do que seja verdade absoluta, erra por sua própria natureza de ser humano pecador, sem o devido discernimento bíblico, contrariando vários ensinos bíblicos pelo fato de se acharem como templo do Espírito Santo. E que as demais pessoas também templos do Espírito Santo estariam errando em congregarem, igrejarem, vamos chamar assim, com outros da mesma fé. Em suma, não consigo ver no desigrejado sentimento de responsabilidade bíblica e nem de maturidade cristã. Mesmo que vivam como desigrejado por opção pessoal, por suas razões sofismáticas apresentadas como se pudesse se justificar nas falhas alheias. Então, mais do que o egocentrismo, me parecem egoístas.
O que a Sagrada Escritura nos orienta, além do texto que nós já lemos em Mateus 28? Quem serve precisa seguir-me. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu povo servo estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha, se o servo de Deus estiver na sua casa, na sua família, em qualquer lugar, ali o Senhor está. Pode ser num prédio público, pode ser num prédio privado, pode ser num prédio chamado igreja, reunido ali, seguindo ao Senhor, realmente ali o Senhor está. Não há lugar em que Deus possa não estar, mesmo que sendo por construção de humanas, mas as pessoas estando ali seguindo realmente ao Senhor Jesus, ali ele vai estar, evidentemente. Seguir a Cristo é estar onde ele está. E se Cristo pelo Espírito não estiver na vida dessa pessoa que diz que o segue, então não adiantará em nada dizer-se cristão, realmente estando ou não frequentando alguma denominação. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Se essa pessoa não tiver Jesus Cristo por sua luz, estará andando em trevas, portanto, não sendo luz, estando ou não filiado a alguma denominação cristã, ou mesmo até alguma religião que ache que estejam bem. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Se um desigrejado achar que segue a Jesus, ele tem que negar-se a si mesmo. Se um igrejado ele quer servir a Jesus, também tem que negar-se a si mesmo. Então não há diferença entre estar desigrejado ou igrejado. Mas o igrejado deve levar com responsabilidade o que ele aprende lá na congregação dos santos. E o desigrejado aprende o quê? Senão com a sua própria cabeça, com aquilo que ele acha. A pessoa se dizendo cristã e não negando-se a si mesma e não seguir a Jesus, evidentemente que, sendo ou não filiada a alguma igreja, não estará seguindo a Jesus. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Obedecer ao Senhor não significa estar desigrejado ou igrejado, porque isso é efeito. Obedecer ao Senhor significa sair das suas próprias casas, do seu eu, do seu egocentrismo, do seu pensamento humano, como base de fé à vontade do Senhor para disseminar sua mensagem. Ensinar no crescimento espiritual das pessoas alcançadas e as acompanhar. Para o desigrejado, isso não funciona adequadamente. Venhamos e convenhamos. Jesus chamou os seus discípulos mesmos em grupo de famílias diferentes, saíram e congregaram com Jesus e demais seguidores dele, de Jesus. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Mateus 9:10. Os discípulos não eram seguidores de Jesus, afastados das demais pessoas da comunidade, que Jesus, pelo contrário, seguiam a Jesus e sempre estavam congregados com outras pessoas. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Mateus 26:26. Podemos ver isso também em Lucas 22:40, Atos 2:27, 27, 1 Coríntios 10:16, 1 Coríntios 11:23-34. Na Santa Ceia, os discípulos não estavam em suas próprias casas, e sim com os demais discípulos congregados juntamente com Jesus, em no partir e na comunhão.
certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam quem? Seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Lucas 9:18. Os discípulos sempre estavam congregados entre si com Jesus. Jesus, quando aqui esteve, sempre estava indo ao templo. Além de suas atividades externas, e antes mesmo de Jesus, haviam as sinagogas, e onde não haviam, os judeus se reuniam, congregavam nas casas. O santuário terreno foi constituído por Deus para ali o povo congregar, em obediência à lei, quanto ao caráter de Deus, e não por estarmos na graça que devamos menosprezar a necessidade de congregarmos em um templo, desde que ali seja lugar onde a palavra de Deus seja prioridade em obediência ao caráter de Jesus. O Senhor mandou Moisés preparar a sinagoga, e ali, nas realizações dos cerimonialismos, a presença de Deus se fazia. E foram construídos por mãos humanas, mas por orientação divina. Então, as igrejas que nós vemos hoje, desde que elas sejam construídas para a glória de Deus, para o povo se reunir e adorar a Deus, não há nenhum sentido em dizer que Deus ali não habita, pelo fato de ter sido igreja construída por seres humanos. A palavra diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, é no sentido de uma construção meramente humana, quer seja no sentido abstrato, de uma pessoa natural criar, ele se achar a igreja do Senhor e não ser convertido, como uma igreja-templo, onde as pessoas que congregam, e ali só tem pessoas não convertidas. Ali Deus evidentemente não habita, nem mesmo no coração da pessoa que o próprio Deus criou, se não tiver Jesus no seu coração. Deus não vai habitar nessa vida. Deus não habita no coração do ímpio, por exemplo. Existem muitos outros textos que apoiam a necessidade de precisarmos congregar em uma igreja onde a palavra de Deus seja ensinada, mesmo nas fabilidades humanas. Quem não é falho? Ou você, desigrejado, é perfeito? O apóstolo Paulo não desprezou a necessidade da reunião congregacional em Cristo. Pelo contrário, orientava os congregados. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiados. Atos 12, 14 e 23, podemos também ler Atos 9, 31, 12, 1, Atos 15, 22 e Atos 20, 17. Biblicamente, não é coerente o pensamento de se dizer desigrejado por erros que veja nos igrejados, mesmo porque é se colocar na posição de juiz. Evidentemente que nós não vamos estar numa igreja, que diz tempo de louvor a Deus, e lá acontece coisas de heresias, confronto contra a palavra de Deus. Evidente, ali jamais pode se considerar um templo de Deus. Agora, no lugar onde se reúnem os cristãos, verdadeiramente procurando maturidade cristã, maturidade evangélica, maturidade com Cristo, crescendo na fé apesar de suas falhas, adorando a Deus em espírito e em verdade, por que não considerar que Deus esteja ali naquele templo? Por quê? Não há objeção. Deus não se rejeita em estar nesse templo feito por mão de homens, porque ali ele está sendo glorificado, ali ele está sendo louvado, ali ele está sendo respeitado, ali ele está sendo verdadeiramente adorado. Aqui você pode ver também a igreja no sentido espiritual que nós acabamos de falar. A igreja no sentido espiritual não é contida por estarmos em um templo material, desde que as pessoas ali reunidas estejam em busca de aperfeiçoamento espiritual e maturidade cristã. O próprio Jesus, pela pregação, organizou igrejas e deixava pessoas preparadas para a continuação na obra daquelas igrejas, para cuidar da fé dos que ali congregavam. O apóstolo Paulo tomou essa posição. O apóstolo Paulo estava errado?
Você desigrejado vai querer dizer que o apóstolo Paulo estava errado em organizar igrejas? E que era construída em tendas ou em outro tipo de construções? Quem é você para querer reprovar os ensinos de Paulo? Recomendo a vocês a irmã Febe, serva da igreja em Cancreia, Romanos 16:1, Paulo aqui apresenta. Podemos ler também Romanos 16:2, 27, que Paulo apresenta outras pessoas à igreja. Não há erro nenhum em servir a igreja do Senhor. Ela estava sendo recomendada à igreja para receber e mais outros em suas respectivas saudações na igreja, e também na igreja existente na casa. Atos 2, Atos 28, 30, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 11, 22. 1 Coríntios 11, 22 diz assim: será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu elogiarei por isso? Certamente que não. Até fica uma orientação de Paulo aos desigrejados. Quando você está passando necessidade, você corre para quem? Corre para a igreja, vai procurar o pastor. Aí o pastor não pode ajudar porque não tem membros congregados para colaborar e você sai falando mal da igreja. Mas como você está bem de vida, você tem teu salário, você está bem conceituado na sociedade, aí você se acha no direito de ser desigrejado, né? Tem a sua casa bonitinha. É igual a questão do quarentena. Todo mundo manda todo mundo ficar em casa. Não olha para aqueles que estão lá passando necessidade, naqueles que estão passando fome, mas aqueles que estão bem, que têm seu salário, tem tudo direitinho, pode ficar vendo televisão, tablet, etc. em casa, eles concordam. Ah, é lei, é lei. É lei? É lei injusta. Então vocês estão sendo injustos nos seus posicionamentos desigrejados. Me cheira até um pouco de egoísmo. 1 Coríntios 11, 22. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? É que ele está dizendo que eles estavam onde então? Estavam congregados. Eles não estavam na casa de cada um deles. As pessoas saíram da sua casa para estarem ali congregadas. A Santa Ceia era realizada na igreja e não na casa particularmente. Não se deve desprezar a igreja, mesmo sendo composta de tantas pessoas que são falhas. Ou você quer encontrar perfeito dentro da igreja? Se você se acha perfeito, habilite-se a ser um pastor, a ser um presbítero, a dirigir uma igreja e vê se tu consegue, senhoras desigrejados. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizaram milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 1 Coríntios 12, 28, podemos ver isso lá em 16, 19. Uma coisa interessante é que Deus estabeleceu primeiro o quê? Apóstolos, uma pessoa para liderar. Depois profeta, aquela pessoa para ensinar. Terceiro lugar, mestre, o profeta, aquele para ensinar as coisas futuras da palavra de Deus. Mestre, aquele que ensina acerca das coisas de Deus. E depois, milagres. Pode botar que Paulo está colocando as questões dos milagres um pouco mais para baixo. O mais importante é ter uma liderança em Cristo, o profeta para anunciar as obras futuras e presentes e futuras das promessas de Deus, e mestre para ensinar acerca da palavra de Deus. Tudo pelo Espírito Santo atuando. Deus deixou claro para Paulo que foi ele que estabeleceu a igreja, posicionando cada um segundo a sua vontade, a vontade de Deus, para o crescimento da igreja, congregação, povo congregado, composta de várias pessoas de várias famílias e não pessoas apenas de uma só família secular. A igreja, como congregação das famílias, deve ser composta por igrejas, pessoas, nós, como em Cristo, somos templo do Espírito Santo, e famílias respectivas. Ou seja, eu, templo do Espírito Santo,
minha família, templos do Espírito Santo, e aqueles que da minha família que não são cristãos, eu devo evangelizá-los, ganhar para Cristo. Então a minha família tem que ser uma igreja, e essa família sendo uma igreja, ela vai compor a igreja no sentido congregacional com outras famílias que também são templos do Espírito Santo. Por que viver separadamente? A igreja, como congregação das famílias, deve ser composta de igrejas pessoas e igrejas respectivas, visto que a igreja comunidade só é lugar agradável ao Senhor se as pessoas que ali congregarem ou que ali congregam estejam em constante responsabilidade de amadurecimento cristão em adoração ao Senhor e amando uns aos outros no amor de Cristo. 1 Coríntios capítulo 13. Podemos ler sobre o amor. Vocês ouviram, aqui Paulo falando ainda, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? Gálatas 1:13. A igreja de Deus, no sentido congregacional, é sempre perseguida e muitas vezes por muitos que se dizem cristãos, se intitulando de desigrejados, mas que prevalecem em seus corações os sentimentos de acusações e julgamentos contra os que permanecem na igreja, como líderes ou não, embora falhos, estão em busca de amadurecimento de fé em espírito e em verdade. Assim como a igreja está sujeita também às mulheres, repetindo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam todas sujeitas aos seus maridos. Efésios 24, 5, 32. Então aqui está falando igreja no sentido congregacional, é igreja no sentido pessoal, familiar. Aqui Paulo esclarece quanto à igreja congregação, famílias, composta de algumas famílias, e a igreja família, deixando claro que a igreja congregação, famílias, compõe-se de igrejas famílias. O Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos como os bispos e diáconos. Paulo aqui falando em Filipenses capítulo 1, verso 1, podemos ler também em Filipenses capítulo 4, verso 15. Aqui Paulo deixa bem claro a necessidade da igreja congregação, onde se reúnem as famílias, ou seja, composta também de bispos e diáconos. Depois que esta carta for lida entre vós, façam também que ela seja lida onde? Na igreja. Na igreja da onde? Dos Laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Colossenses 4:16. Podemos ler também 1 Timóteo 3:5, 5:17 e Tiago 5:14. Porque não tinha só a igreja de Laodiceia. Tinha a igreja de Gálatas, tinha a igreja aos Coríntios. Paulo aqui não dá nenhum respaldo para quem é contra ou não se interessa em participar da igreja congregação, não reconhecendo a responsabilidade da igreja e se omitindo em cooperar com a obra de Deus congregacionalmente. Hebreus 10, 25, 3, João 1, 10. A igreja de Apocalipse, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Apocalipse 2:8, 2:12, 18, 3, 1, 7, 14. Evidentemente que não se refere à igreja pessoa no seu sentido individual, e sim à igreja congregacional, no sentido de comunidade. A igreja família. A Paulo fala aqui, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, é a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja que se reúne. Então a igreja não é você, o desigrejado, somente no sentido de congregação, mas a igreja é composta de
pessoas, templo do Espírito Santo, que realmente são convertidas a Cristo. Quem não é convertido não se interessa em estar em comunhão com os demais. Filemão 1:2. A igreja é nossa casa, aqui não tem sentido de casa, no particular. Esclarece que a igreja é a congregação que se reúne em nossa casa. Mesmo não estando a igreja congregação em nossa casa, quando em nossa família, nos reunimos em nossa casa, em nossas casas. Mesmo em família, há o sentido de congregação entre os familiares. Porém, não se pode substituir o sentido congregação, onde se reúnem famílias, conforme já exposto. Não pode esquecer da responsabilidade congregacional. Não tem sentido algum se posicionar isoladamente como igreja, mesmo com seus familiares, no sentido da independência. Essa é a responsabilidade com a igreja congregação composta pessoalmente de outras famílias cristãs. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido. 2 Coríntios 5:4, 1 Pedro 2:5. Nossa casa, no sentido individual, no sentido de nós sermos templo do Espírito Santo, no sentido individual, o pai é um, a mãe é outro, o filho é outro, cada um, nessa casa se refere nosso viver no corpo, que precisa ser revestido da habitação celestial, para ser habitação celestial. E compormos igreja congregação, para ajudarmos a orarmos uns pelos outros também no campo secular. O templo ou igreja terrena é composta de templos do Espírito Santo na pessoa que ali se reúne, nas pessoas que ali se reúnem. Edifícios, Salmo 11:4 diz assim: dizer que o significado desse versículo é que Deus não está em nenhum edifício seria uma ignorância muito grande, já que dizem isso geralmente se reúne apenas dentro de casas, e toda casa não deixa de ser um edifício. O Senhor Jesus também teria caído em contradição em dizer: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Então o desigrejado vai querer censurar Jesus, porque afinal de contas a tua casa, senhor desigrejado ou desigrejada, é um edifício feito por mão de homens, já que a casa da pessoa também é uma construção humana, uma edificação feita também por mãos humanas. Atos 28, 23, 30 e 31 consta que Paulo pregava e ensinava aos congregados, ou seja, não se tratava de uma casa com uma só pessoa ou uma só família. Jesus determinou que os seus seguidores fizessem discípulos em todo o mundo e que os batizassem e ensinassem a eles tudo o que ele havia mandado. Mateus 28, 19 e 20. Os discípulos organizaram os convertidos em igrejas, nas quais os quais eram batizados e instruídos no ensino apostólico. Eles estabeleceram líderes espirituais sobre estas igrejas, que eram responsáveis para instruir os convertidos, advertir os faltosos e cuidar dos necessitados. Atos 6, 1-6, Atos 14, 23. Definiram claramente o perfil destes líderes e suas funções. 1 Timóteo 31, 13, Tito 1, 5-9, Tiago 5, 14. Essas reuniões tanto podiam ser ao ar livre, quanto em tendas ou prédio edificado por mãos humanas. Não podemos aceitar ser desigrejados, embora os desigrejados tenham tantos argumentos verdadeiros quanto às denominações e pastores que têm se afastado da sã doutrina. E, nesse caso, quanto a essas denominações, esses líderes, com seus vários títulos, que falseiam a palavra de Deus, eu aqui, Jorge, quanto a esses também seriam desigrejados, ou seja, não pertencendo a essas organizações comandadas por lideranças inadequadas, porém se dizendo evangélicas ou cristãs, ou denominação com dogma e liderança que tenham respaldo da pureza da palavra de Deus.
mesmo sabendo que nem eu, nem ninguém, e consequentemente denominações religiosas, não há nenhuma perfeição, mas buscam melhor servir ao Senhor em espírito e em verdade. Repetindo, não podemos aceitar ser desigrejados, embora os desigrejados tenham tantos argumentos verdadeiros quanto as denominações e pastores que têm se afastado da sã doutrina. Isto nós temos visto todo dia. Nem eu seria membro dessas igrejas. E nesse caso, quanto a essas denominações, esses líderes com seus vários títulos que falseiam a palavra de Deus. Porém, eu, quanto a esses, também seria desigrejado. Ou seja, não pertenceria a essas organizações comandadas por lideranças inadequadas. Porém, eu, Jorge, seria mais seletivo em me membrar em uma igreja ou denominação com dogma e liderança que tenham respeito à pureza da palavra de Deus. Mesmo sabendo que nem eu e nem ninguém, e consequentemente denominações religiosas, não há nenhuma perfeição, mas que buscamos melhor servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nesse lugar, eu vou congregar sim, porque ali tem pessoas como eu, mesmo falhas, com seus defeitos, mas estão procurando seguir ao Senhor em espírito e em verdade, respeitando e amadurecendo com a palavra de Deus. Isso é importante que vocês pensem também dessa forma. Nenhuma construção que seja feita de matéria-prima material não terá a presença do Espírito Santo, a não ser que nesses lugares estejam pessoas ali reunidas em nome do Senhor. Salmos 11:4, podemos encontrar algo sobre o assunto. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Aqui Paulo dá um freio nos desigrejados. Se vocês são templo do Espírito Santo, são santuário do Espírito Santo, por que vocês ficam se guardando em si mesmos, né? E não saem para apregoar aquilo que você recebeu de Deus para o próximo? Ou no sentido individual, que não é pecado você sair pegando, mas você tem que, pela lógica bíblica, estar igrejado em comunhão com um povo ali congregado, devidamente organizado, onde haja pastores, haja bispos, haja presbítero, organizado de acordo com o apóstolo Paulo ensinou na palavra de Deus. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Irmão, quem tem o Espírito Santo, ele tem um prazer de sair a pregoar a palavra de Deus. Ele tem prazer de congregar com seus irmãos em Cristo congregados. E tem prazer, juntamente com seus irmãos em Cristo congregados, instituir esquema, ou criar esquemas, ou se organizar para pregar o Evangelho, para se reunir em oração, consagração, estudo da palavra de Deus, e saírem para pregar o Evangelho. Os discípulos faziam assim, o Senhor Jesus ensinava, disse assim: sai, pregai, ensinai. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20, Hebreus 2:12. Já lá anteriormente falamos sobre esse assunto. Nenhuma construção por matérias-primas abstratas, como pensamentos humanos, filosofias humanas, interpretações humanas, sabedorias humanas, ideias humanas, culturas humanas, ciências humanas, certamente o Espírito não habita nem em lugares que se reúnem nessa situação, e nem em pessoas, individualmente falando, que estejam nesse entendimento meramente natural, não entrando no sentido espiritual da palavra de Deus. Certamente o Espírito Santo não habita neste lugar e nem nessas vidas, a não ser que essas coisas, ou nessas coisas, se submetam à ação da revelação do Espírito Santo para que esses pensamentos, filosofias, interpretações, sabedorias, ideias, culturas, ciência
passem a ter a inspiração do Espírito Santo, se submetendo à direção do Espírito Santo, aí sim, o Espírito Santo vai agir nessa pessoa e nesse lugar. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Então, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3,16, Efésios 5,19. Ora, vocês vão ensinar para quem? Vocês vão guardar para você mesmo? Desigrejado, que sai para o seu trabalho, não tem compromisso, não participa da Santa Ceia, segundo o ensino que o apóstolo Paulo deixou, inspirado pelo Espírito Santo, e vocês querem dizer que estão certos com Deus, no sofismo, né? Vamos lá. No sofismo, vocês podem até ter suas razões, mas na realidade não tem. Sofismaticamente, agora saiu a palavra. Paulo chama a responsabilidade do crente individual, templo do Espírito Santo, para que nele a palavra de Deus seja abundante, para que dê o real sentido na congregação, juntamente com outras pessoas. Na congregação, juntamente com outras pessoas e famílias que ali estiverem para a reunião da gratidão em salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas vocês têm a unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. 1 João 2,20. Pense vocês, se o Senhor nosso Deus disse, eu amo o mundo de tal maneira, eu não preciso nem ir lá para morrer por eles na cruz do Calvário, porque eu vou salvá-lo a si mesmo. Jesus deixou a sua glória. Ele veio aqui para habitar no nosso meio, para nos salvar. E você, desigrejado, acha que não tem que sair do seu eu, do seu egocentrismo, para seguir a causa de Cristo? Medite, reflita e tome uma posição que agrade realmente a Deus. Né? Congregação dos santos. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Congregação dos santos. Então não é você desigrejado que é uma congregação dos santos. 1 Coríntios 14, 33, Efésios 2, 19, Hebreus 12, 14, 1 Coríntios 1, 2, 1 Pedro 2, 5, 9. Agora, existem sinagogas que eram sinagogas que anunciavam a lei, e dentro da sinagoga Paulo ia lá pregar acerca do Evangelho. João 6,59, 12, 42, Atos 6, 9, 13, 14, 15, 42, Atos 4, 14, Atos 17, 1, 2, 10, 17, Atos 18, 7, 8, 17, 19, 26, Atos 19, 8, 22, 19, 26, 11. Também se refere-se a existia a sinagoga de Satanás. Em Apocalipse se fala muito sobre isso, né? Infelizmente, também existem igrejas chamadas evangélicas, chamadas cristãs, que usam a Bíblia, usam a palavra de Deus, pregam, ensinam palavras bonitas, palavras que você confere com a Bíblia, está realmente adequada com a Bíblia, mas dentro dessas palavras existem insinuações que ferem o princípio do caráter divino, e só o Espírito Santo para te fazer entender isso. Não adianta você querer viver egoisticamente no seu egocentrismo de desigrejados, né? O Senhor examina, aqui Paulo, a pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo não escolhe denominação religiosa ao seu bel prazer. Ora, pede direção ao Senhor e examina as Escrituras, se cuida espiritualmente para congregar adequadamente sobre os princípios do caráter de Cristo, e se for para alguma denominação onde o ensino da palavra de Deus não seja adequado,
certamente não ficará nessa instituição religiosa, embora não exista a perfeição em nenhuma igreja aqui na Terra, e nem no sentido pessoal, e nem no sentido congregacional. Mas vale observar que devemos estar buscando o lugar onde, mesmo não havendo pessoas perfeitas, existe a responsabilidade, a maturidade, o interesse, a lealdade com a palavra de Deus, que ali realmente a busca espiritual para adorar Deus em espírito e em verdade, e que a busca da maturidade de fé ela seja constante. A pessoa não convertida ao Senhor Jesus Cristo escolhe a denominação religiosa ao seu bel prazer, segundo os seus próprios interesses naturais, e sempre se preocupa em adequar os princípios bíblicos de acordo com o seu pensar e agir, e não perceberá adequadamente por opção ou negligência quanto aos ensinos sofismáticos praticados nessa instituição contra o caráter de Cristo. Então, tem que se ter muito cuidado, né? E que Deus vos abençoe, que você possa pensar realmente, você é um desigrejado dentro do princípio divino, você é um desigrejado por opção, porque você acha que você é o perfeito, que você é o melhor, e que as pessoas das igrejas são todas imperfeitas, são os pecadores que estão lá e você é o santinho, ou você acha, ou você é desigrejado porque não tem nenhuma igreja onde você possa congregar, que seja um lugar adequadamente bíblico. De toda maneira, você deve procurar congregar em uma igreja dentro do princípio bíblico e que possa, dentro do possível, você procurar aquela que menos afronta a palavra de Deus, até que Deus possa te usar e te levantar, para você levantar uma igreja, para você instituir uma igreja, e você ser pastor, líder dessa igreja, e disseminar a verdade. Assuma sua posição. Ser desigrejado é cômodo. Agora, você tem que assumir a sua posição. Se você acha que onde você mora, as igrejas não obedecem à palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus não é pregado, a Bíblia é ensinada de forma herética, de uma maneira errada, e você não encontra nenhum lugar onde haja o respeito adequado à palavra de Deus, ore para Deus te usar, para Deus te levantar, para Deus te colocar como líder de uma igreja, para você passar a ser um líder, para tirar as almas que estão lá naquele lugar erradamente. Você tem compromisso com Deus. Não seja um desigrejado, porque você se colocando na posição de desigrejado, se acomodando no seu eu, no seu egocentrismo, você está sendo egoísta. Perdoe-me por falar assim. Eu tenho minha dificuldade também de estar em determinado lugar onde a palavra de Deus não é devidamente ensinada, mas é compromisso meu estar no lugar para ser pregoeiro da palavra de Deus, ainda que eu enfrente lutas e grandes dificuldades, mesmo até no lugar que nós estejamos congregando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te firme cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.